Você sabia que o espanhol no Enem pode ser o seu maior aliado ou a sua maior armadilha? Muita gente acha que o portunhol resolve, mas a banca quer ver a sua interpretação real. Eu sou a professora Kessiane Lopes e no vídeo de hoje vou resolver 5 questões essenciais para a sua aprovação. Já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quem domina o espanhol ganha tempo precioso na prova de linguagens. Outra coisa muito importante é que você verifique quem escreveu os textos que a banca escolheu para colocar na prova. E qual tipo de texto, se é um artigo, se é um poema, tá? Isso pode ser visto nas referências presentes ao final daquele texto. Ou pode ser percebido pelos elementos visuais, quando são charges, anúncios ou campanhas publicitárias. Não perca tempo com a tradução também, gente. Não foque naquela tradução exata, tá bem? Você tem que fazer um escaneamento daquele texto e ver quais são as palavras que mais repete para ver qual faz mais sentido, para fazer aquela coesão, aquela coerência que o texto deve ter para poder você entender de que se trata aquele texto, o que o autor, a banca, no caso, está pedindo. Outra coisa muito importante é que você verifique quem escreveu os textos que a banca escolheu para colocar na prova. E qual tipo de texto, se é um artigo, se é um poema, tá? Isso pode ser visto nas referências presentes ao final daquele texto. Ou pode ser percebido pelos elementos visuais, quando são charges, anúncios ou campanhas publicitárias. Não perca tempo com a tradução também, gente. Não foque naquela tradução exata, tá bem? Você tem que fazer um escaneamento daquele texto e ver quais são as palavras que mais repete para ver qual faz mais sentido, para fazer aquela coesão, aquela coerência que o texto deve ter para poder você entender de que se trata aquele texto, o que o autor, a banca, no caso, está pedindo. Coisa muito importante é que você leia o título primeiro do texto, para você prever o assunto. E só depois é que você vai lá no enunciado da questão para ver o que está pedindo, certo? Porque a partir daquela leitura do título, você vai ter uma ideia de que se trata o texto para você e depois para o enunciado da questão. Agora sim nós vamos para as questões. Bom, pessoal, nós percebemos também que o Enem ele trata de temas muito recorrentes. E nos textos de espanhol, ele foca muito nos problemas sociais da América Latina, né, como desigualdade social, preconceito, né, contra as pessoas de origem latina, e também sobre a imigração, certo? Então, geralmente aborda essa questão de identidade e de sentimentos de não pertencimento quando a pessoa vai para um outro país, no caso Estados Unidos, e lá ele tem que absorver uma nova cultura, né? Mas mesmo assim tem que manter as suas raízes, certo? Esse texto aqui faz de uma questão da América Latina do passado, certo? De um fato histórico do passado, né? E foi escrito por Eduardo Galeano, tá? Que é um escritor uruguaio, certo? Aqui não tem título. Não tem título, então a gente vai direto para o enunciado da questão. Ele fala assim no enunciado: nesse texto, o autor, no caso Eduardo Galeano, demonstra como as diferentes expressões existentes em espanhol para se referir a amigo variam em função de algo. Que seria, né? Ele fala assim, para se referir a amigo, como é que o autor se refere aos amigos dele dentro do texto? Vamos ver aqui. Onde nós temos a palavra amigo? Praticamente todo o texto nós temos a palavra amigo. Então vamos fazer uma lida rápida aqui nesse texto. Ele fala assim: nos subúrbios da Havana, né, capital de Cuba, chamam o amigo de mi tierra ou mi sangre. Em Caracas, na Venezuela, o amigo é chamado de pana ou miyabe, né? Pana, que vem de panaderia, né, abreviação de padaria em espanhol.
tá? Que é a fonte do bom pão para as fomes da alma, né? Hambres del alma, fomes da alma. E também ele fala que amigo é chamado de chave, tá? Ele fala assim, por llave me disse Maria Benedita. Então, Mário Benedetti é outro escritor uruguaio que é amigo dele dessa época. E ele conta que quando ele vivia em Buenos Aires, nos tempos de terror, no caso que é a época da ditadura militar, ele levava 5 chaves alheias no seu chaveiro. 5 chaves, ele fala aqui, 5 chaves de 5 casas de 5 amigos. Essas foram as chaves que o salvaram, né? As chaves que os amigos dele deram para ele se esconder na época da ditadura, foram as chaves que o salvaram, certo? Então, nesse texto aqui, ele usa a palavra amigo para se referir, né, em função de quê? Qual a função da palavra amigo nesse texto? Letra A. Fala das peculiaridades dos subúrbios hispano-americanos. Aqui no início fala assim, no subúrbio de Havana, né? Aí depois fala de Caracas, mas foi só subúrbio de Havana. Não foca em subúrbio o texto, certo? Fala da força da conexão espiritual entre os amigos. Poderia ser, mas vamos ver o próximo. Do papel da amizade em diferentes contextos. Aqui ele fala de diferentes contextos, porque em Havana havia a Revolução Cubana, né? Em Caracas também estava havendo ditadura, né? E na Argentina também. Então, seria essa a resposta correta, né? O papel da amizade em diferentes contextos. Tá? E letra D, do hábito de reunir amigos em torno da mesa, ele não fala desse ato de reunir amigos em torno da mesa. E dos graus de intimidade entre amigos, ele não foca nisso. Então, pessoal, quando fala de América Latina, são temas relevantes, sociais, históricos, certo? Sobre pertencimento e identidade. Agora sim nós vamos para as questões. Bom, pessoal, nós percebemos também que o Enem ele trata de temas muito recorrentes. E nos textos de espanhol, ele foca muito nos problemas sociais da América Latina, né, como desigualdade social, preconceito, né, contra as pessoas de origem latina, e também sobre a imigração, certo? Então, geralmente aborda essa questão de identidade e de sentimento de não pertencimento quando a pessoa vai para um outro país, no caso Estados Unidos, e lá ele tem que absorver uma nova cultura, né? Mas mesmo assim tem que manter as suas raízes, certo? Esse texto aqui faz de uma questão da América Latina do passado, certo? De um fato histórico do passado, né? Foi escrito por Eduardo Galeano, tá? Que é um escritor uruguaio, certo? Aqui não tem título. Não tem título, então a gente vai direto para o enunciado da questão. Ele fala assim no enunciado. Nesse texto, o autor, no caso Eduardo Galeano, demonstra como as diferentes expressões existentes em espanhol para se referir a amigo variam em função de algo. Que seria, né? Ele fala assim, para se referir a amigo, como é que o autor se refere aos amigos dele dentro do texto? Vamos ver aqui. Onde nós temos a palavra amigo? Praticamente todo o texto nós temos a palavra amigo. Então vamos fazer uma lida rápida aqui nesse texto. Ele fala assim: nos subúrbios da Havana, né, capital de Cuba, chamam o amigo de mi tierra ou mi sangre. Em Caracas, na Venezuela, o amigo é chamado de pana ou miyabe, né? Pana, que vem de panaderia, né? Abreviação de padaria em espanhol, tá? Que é a fonte do bom pão para as fomes da alma, né? Hambres del alma, fomes da alma. E também ele fala que amigo é chamado de chave, tá? Ele fala assim, por llave me disse Maria Benedita. Então, o Mário Benedetti é outro escritor uruguaio que é amigo dele dessa época.
E ele conta que quando ele vivia em Buenos Aires, nos tempos de terror, no caso que é a época da ditadura militar, ele levava 5 chaves alheias no seu chaveiro. 5 chaves, ele fala aqui, 5 chaves de 5 casas de 5 amigos. Essas foram as chaves que o salvaram, né? As chaves que os amigos dele deram para ele se esconder na época da ditadura, foram as chaves que o salvaram, certo? Então, nesse texto aqui, ele usa a palavra amigo para se referir, né, em função de quê? Qual a função da palavra amigo nesse texto? Letra A. Fala das peculiaridades dos subúrbios hispano-americanos. Aqui no início fala no subúrbio de Havana, né? Aí depois fala de Caracas, mas foi só subúrbio de Havana. Não foca em subúrbio o texto, certo? Fala da força da conexão espiritual entre os amigos. Poderia ser, mas vamos ver o próximo. Do papel da amizade em diferentes contextos. Aqui ele fala de diferentes contextos, porque em Havana havia a Revolução Cubana, né? Em Caracas também estava havendo ditadura, né? E na Argentina também. Então, seria essa a resposta correta, né? O papel da amizade em diferentes contextos. Tá? E letra D, do hábito de reunir amigos em torno da mesa, ele não fala desse ato de reunir amigos em torno da mesa. E dos graus de intimidade entre amigos, ele não foca nisso. Então, pessoal, quando fala de América Latina, são temas relevantes, sociais, históricos, certo? Sobre pertencimento e identidade. O próximo texto fala sobre os emigrantes, né? É o título. Então, vamos para o enunciado da questão, já que nós sabemos quem são os emigrantes, certo? Nós sabemos já o conceito disso. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tende a lidar com o dilema da. Então, ele quer saber qual é o dilema do imigrante, tá? Que ele tem que lidar. Então, o que é um dilema? É um problema. Então, vamos fazer uma rápida leitura do texto e procurarmos a palavra-chave, né? Que tem a ver com dilema, para ser um sinônimo de dilema. Então, a gente vai procurar essa palavra e depois ver as alternativas. Certo? Vamos lá. Em todo imigrante existem duas possíveis atitudes vitais. Uma, né, de considerar sua experiência como uma aventura passageira, um viver mental e emocionalmente na pátria de origem, cultivando sua nostalgia, né, que é a lembrança do passado, né, e definir a realidade presente por comparação com o mundo que ele deixou, né? A outra é viver o presente, tal como ele vem, projetá-lo no futuro, cortar as raízes e dominar as nostalgias, né? Dominar as lembranças e se submergir na nova cultura. Vai ter que aprender ela e assimilar. O drama pessoal do imigrante, aqui ó, aparece a palavrinha que é sinônimo de dilema, né? Drama, o problema do imigrante, o problema pessoal do imigrante qual é? Reside no fato, hecho é fato, reside no fato de que quase nunca é possível essa eleição, que eleição? Escolha, tá? Essa escolha em termos absolutos. É igual a um mestiço, que se sente parte de dois mundos, tá? Então, o problema do imigrante é que ele não sabe direito o que ele é, certo? Ele se sente parte de dois mundos, do lugar de onde ele era e do lugar onde ele está residindo atualmente. No caso, ele fala aqui que ele não consegue se integrar por completo nenhum desses contextos, certo? Então, vamos lá, qual é a resposta? Então, o dilema dele é a constatação de sua existência no entrelugar. B, é a instabilidade da vida em outro país. Ele fala sobre essa instabilidade, né, econômica, né? Ele fala sobre isso? Não foca isso no texto. Ele fala sobre essa essência, essa lembrança, nostalgia,
da identidade dele. C, a ausência de referências do passado. Não, ele fala das raízes dele, ele lembra do passado. Letra D, a apropriação dos valores do outro. Ele vai ter que pegar, assimilar a cultura do outro, mas também tem as referências dele, não é só a apropriação dos valores do outro. E é a ruptura com o país de origem? Não. Ele fala o tempo todo que sente saudade, né? Ele tem as lembranças do país de origem dele. Então, a resposta correta é a letra A, constatação de sua existência no entrelugar. Ele está ali no meio desses dois mundos, certo? Então, ele tem essa constatação da sua existência, que ele não sabe de onde é que ele vai, né? Quais são as referências dele realmente. O próximo texto fala sobre os emigrantes, né? É o título. Então, vamos para o enunciado da questão, já que nós sabemos quem são os emigrantes, certo? Nós sabemos já o conceito disso. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema da. Então, ele quer saber qual é o dilema do imigrante, tá? Que ele tem que lidar. Então, o que é um dilema? É um problema. Então, vamos fazer uma rápida leitura do texto e procurarmos a palavra-chave, né, que tem a ver com dilema, pode ser um sinônimo de dilema. Então, a gente vai procurar essa palavra e depois ver as alternativas. Certo? Vamos lá. Em todo imigrante existem duas possíveis atitudes vitais. Uma, né, de considerar sua experiência como uma aventura passageira, um viver mental, e emocionalmente na pátria de origem, cultivando sua nostalgia, né, que é a lembrança do passado, né, e definir a realidade presente por comparação com o mundo que ele deixou, né. A outra é viver o presente, tal como ele vem, projetá-lo no futuro, cortar as raízes e dominar as nostalgias, né? Dominar as lembranças. E se submergir na nova cultura. Vai ter que aprender ela e assimilar. O drama pessoal do imigrante, aqui ó, aparece a palavrinha que é sinônimo de dilema, né? Drama. O problema do imigrante, o problema pessoal do imigrante qual é? Reside no fato, hecho é fato, reside no fato de que quase nunca é possível essa eleição, escolha, tá? Essa escolha em termos absolutos. É igual a um mestiço, que se sente parte de dois mundos, tá? Então, o problema do imigrante é que ele não sabe direito o que ele é, certo? Ele se sente parte de dois mundos, do lugar de onde ele era e do lugar onde ele está residindo atualmente. No caso, ele fala aqui que ele não consegue se integrar por completo nenhum desses contextos, certo? Então, vamos lá, qual é a resposta? Então, o dilema dele é a constatação de sua existência no entrelugar. B, é a instabilidade da vida em outro país. Ele fala sobre essa instabilidade, né, econômica, né? Ele fala sobre isso? Não foca isso no texto. Ele fala sobre essa essência, essa lembrança, a nostalgia da identidade dele. C, a ausência de referências do passado. Não, ele fala das raízes dele, ele lembra do passado. Letra D, a apropriação dos valores do outro. Ele vai ter que pegar, assimilar a cultura do outro, mas também tem as referências dele, não é só a apropriação dos valores do outro. E é a ruptura com o país de origem? Não. Ele fala o tempo todo que sente saudade, né? Ele tem as lembranças do país de origem dele. Então, a resposta correta é a letra A, constatação de sua existência no entrelugar. Ele está ali no meio desses dois mundos, certo? Então, ele tem essa constatação da sua existência, que ele não sabe de onde é que ele vai, né? Quais são as referências dele realmente. O texto, La Cueca Chilena, certo? Esse é o título. Se você não sabe o que é uma cueca não é cueca, não é peça íntima masculina, não.
cueca é o nome de uma dança típica do Chile, certo? Então, o texto em si vai falar sobre cultura, tá certo? De uma dança pertencente à cultura chilena. Vamos ao enunciado. Todos os países têm costumes, músicas e danças típicas, tá, que compõem o seu folclore e diferenciam a sua cultura. Segundo o texto, na cueca, dança típica do Chile, o comportamento e os passos do homem e da mulher estão associados a quê? Tá? Vamos ver aqui. Então, ele quer falar do comportamento, passos do homem e da mulher, certo? Passos do homem e da mulher. Se nós procurarmos, vamos fazer uma leitura rápida. Então, ele quer saber dos passos do homem e da mulher, a que se assemelha, certo? Vamos lá. A cueca é uma dança nacional do Chile, né, protagonista das celebrações e festividades crioulas. Sua origem não está claramente definida, já que investigadores a vinculam a culturas como a espanhola, a africana, a peruana, assim como também a chilena. A rotina, né, da dança encontra, né, segundo alguns folcloristas, uma explicação zoomórfica. Que é zoomórfica? É forma de animal. Então, essa dança tem uma forma, tem uma explicação, tem relação com uma forma de animal, por provenir de la cueca, conceito, né, que faz referência aos movimentos que faz uma podia quando é requerida, quando é cortejada pelo gallo. Então, podia é galinha, certo? Quando ela é cortejada pelo galo. É por isso, edio quer dizer, se refere ao que foi dito antes. É por isso, né, que el rode del hombre, tá, en el baile se asemeja a la rueda y al entusiasmo que pone el gallo por su conquista amorosa. Então aqui o homem ele vai dançar, né, com a mulher querendo conquistá-la, a mulher vai imitar uma galinha e ele é o galo, certo? Então a mulher, né, pelo contrário, ela sustenta uma conduta mais defensiva e esquiva. Então, segundo o texto, a cueca, dança típica do Chile, o comportamento e os passos do homem e da mulher estão associados a quê? A postura defensiva da mulher, a origem espanhola da dança, não é só espanhola, né? A origem da dança. Ao cortejo entre o galo e a galinha, né? Estão associados realmente ao cortejo do galo e a galinha. A cueca é basicamente isso, né? É esse cortejo, né? O galo querendo cortejar a galinha e ela fica se esquivando dele. Ao entusiasmo do homem, não. Ao nacionalismo chileno, também não. Ele fala só, no texto fala basicamente dessa dança, não fala do nacionalismo chileno, tá bom? Então, gabarito a letra C. O texto também não tem título, é uma charge, certo? A gente percebe que é uma charge da Mafalda, uma tirinha da Mafalda, que é uma personagem que foi criada por Quino, que é um cartunista argentino. Essa personagem, a Mafalda, ela é famosa por fazer críticas sociais. Então, o Enem gosta muito de utilizar charges dessa personagem porque trata desse tipo de questão. Então, essa charge da personagem Mafalda, ela tem o propósito de quê? Qual é a finalidade dessa charge? Certo? Vamos ver aqui. A gente está vendo aqui que tem alguém roubando, a Mafalda e o colega amigo dela estão roubando alguém, né? Estão apontando uma arma, estão vestidos de bandidos. Então, a Mafalda e o amigo dela chegam assim: "Esto es um roubo", né? Chega para a pessoa dizendo que isso aqui é um assalto. Então, tem assim. Aí a pessoa assaltada responde: "Pois se não lhe gustam os preços, vá a outra almacém, senhora, né? Pois se você não gosta dos preços, vai para outro comércio, senhora." Aí ele responde assim: "Es la costumbre, perdão." Então aqui, ele pensou, a charge ela faz uma crítica, né? A crítica de quê? Certo? Problematizar o aumento da violência em nossa sociedade atual, né, no texto, ele foca em um problema específico, certo? Com relação ao dono do armazém, do comércio.
Letra B. Alertar sobre o perigo das brincadeiras infantis contemporâneas. Ele não deixa claro que ali é uma brincadeira infantil. C. Criticar a situação econômica e o aumento abusivo dos preços. É a letra C, o gabarito. Quando o dono do comércio fala assim, pois se você não gosta dos preços, vá para outro armazém, porque ela chega dizendo que aquilo ali é um assalto. Ele está pensando que o assalto é porque ele cobra muito caro no preço das mercadorias, certo? Então, realmente está criticando a situação econômica e o aumento abusivo dos preços. D. Ressaltar a relação entre o comércio local e o governo nacional. Nem fala do governo nacional, certo? Lá no texto. E. Denunciar a inserção de crianças no mercado de trabalho. Não tem crianças trabalhando. Também não. Próximo texto é uma campanha publicitária. Qual é a função da campanha publicitária, né, do Enem, que ele gosta muito de colocar? Tá? A campanha publicitária ela tem um propósito de ação, né, fazer a pessoa agir de acordo com o que ela está vendo ali naquela campanha, né, de conscientizar esse indivíduo, certo? Então, essa campanha publicitária, ela está evidenciando um problema social, a fim de que, para que ela está colocando esse problema social em evidência aí? Para quê? Qual motivo? Aí vamos ler, então, vamos ler aqui a campanha. Nenhum motivo justifica a violência, nenhuma menos, né? Então a gente vê que está falando sobre violência, a gente vê uma mulher aqui com um homem, e nessa parte que a mulher está aqui no celular, ela fala assim, né? Ni golpes que te lastimen, ni palavras que te hieran. Acércate a esse pimo. Então, nem um golpe, né, que te machuque, nem uma palavra que te fira. Acércate a esse pimo. Acércate é uma palavra que está no imperativo, certo? Significa se aproxime. Tá? Se aproxime de quem? De cepimo. Que é cepimo? Cepimo não é uma palavra espanhola, ela é uma abreviação de uma organização, certo, gente? Então, aqui. Então, qual é a finalidade dessa campanha publicitária? Está evidenciando que, letra A, é para promover palestras sobre a violência de gênero, isso aqui está falando de palestras, justificar algumas causas da agressão doméstica. Será que a agressão doméstica tem justificativa, gente? Ela não está justificando nada, nenhuma agressão. Então, nenhum motivo, ela fala aqui, nenhum motivo justifica a violência. Então, não é a letra B. C. Motivar as vítimas a buscarem ajuda especializada. Aqui a vítima está com celular, certo? Então, o que seria acerca da CEPIMO? CEPIMO é um centro de proteção integral à mulher de Oliveiros, tá? Que é da Argentina. Então, é uma organização para ajudar mulheres nesse tipo de situação de violência. Então, aqui, o objetivo dessa campanha é motivar as vítimas a buscar ajuda especializada, que é justamente nesse centro. Certo? Letra D. Criar um programa que investigue casos de brutalidade. Não está dizendo nada, falando de investigação no texto. Letra E. Orientar as mulheres a evitar atitudes geradoras de conflito. Quer dizer que as mulheres já têm que medir palavras, né, para não gerar nenhum conflito com o seu agressor. Não é isso. É para motivar realmente as vítimas a buscarem uma ajuda. Certo? Próximo texto é uma campanha. Se você chegou até o final deste vídeo, já está na frente de muita gente. Comenta aqui embaixo qual dessas questões você achou mais fácil ou difícil. Bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Hasta luego!